nem sempre só porque estamos fazendo a coisa do jeito certo, tudo dará certo. Nesse caminho de fé, nós ouviremos coisas que preferiríamos não ouvir. Eu lembro uma vez, numa igreja que eu era diácono, e aí, assim como todo mundo que entende de igreja, se tem um lugar para dar problema em diaconia, é estacionamento. E eu estava no estacionamento servindo como diácono, e aí teve um diácono, um irmão que ficou lá cheio de si, com um problema. Eu fui tentar acalmá-lo, aí ele me respondeu com um palavrão: deixe de comigo. Aí, essas decepções, elas vêm das formas mais ferinas, elas vêm das formas mais inesperadas, e aí surge aquela questão na nossa mente: meu Deus, eu não estou esculhambando, eu não estou no meio da rua, eu não estou num bar, eu estou na igreja, tentando fazer o certo, e aqui eu tenho que ouvir isso? Aqui eu tenho que me decepcionar? Sim, sabe por quê? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E a experiência de Paulo é prova disso. Ademais, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz, Paulo falando diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, é outro que o abandonou e se desviou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Já imaginou se Paulo estivesse vivo hoje em dia? Se Paulo tivesse uma igreja em Feira de Santana, a gente tudo estaria congregando lá. Ou pelo menos é o que nós pensaríamos. Se Paulo passasse pela Bahia em viagem, a gente tudo ia correr para ver. Aí a nossa sensação é de que um homem como Paulo jamais se encontraria sozinho, não o abandonariam, mas a Bíblia está provando Paulo implorando a um discípulo para vir logo, porque todo mundo o deixou. Porque todo mundo o abandonou. E por que isso acontece? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. Viveremos decepções. Viveremos momentos em que nós vamos ser sufocados por atitudes, por comportamentos de pessoas que estranharemos se elas realmente professam a fé que dizem professar. É aquela experiência de viver algo tão vil por alguém que se diz cristão. Sim, haverão esses momentos. E num tempo em que falsos mestres, falsos profetas se multiplicam mais que praga, tenha certeza que haverá muito mais momentos assim. Por quê? Porque nem sempre só porque estamos fazendo a coisa do jeito certo, tudo dará certo. No sentido de que isso não vai nos isentar ou nos livrar, ainda mais nesse ponto que estou falando agora, de decepções com as pessoas. Só que Paulo, ele poderia dizer assim: eu estou sozinho. Então, Senhor, acabou. Eu não quero mais lidar com isso. Paulo poderia ter voltado ao povo de Corinto, aos coríntios, e ter dito assim: olha, a tentação foi tão grande que eu me desesperei e quis morrer. E por isso para mim já deu. E para mim chega. Olha, Senhor, o Senhor não me chamou para estar brigando com ninguém sobre quem deve ir comigo fazer esse negócio.
Senhor, eu não quero estar brigando com Barnabé, eu não quero estar brigando com João Marcos, então para mim já deu, olha, o tempo já foi, aí o Senhor arranja alguém, porque para mim é o fim da linha, eu não fui chamado para isso. Ele poderia dizer isso, mas Paulo, ele sempre continuava. Apesar da decepção, apesar da solidão, Paulo, ele nunca recuou ou retrocedeu. Porque ele sabia do tamanho da missão, do propósito, do valor daquilo que tinha sido posto sobre ele. E aí, você por vezes, e aqui permita-me puxar o seu pé um pouquinho, por vezes tem a pessoa tão boa quanto Paulo, que tem todas as boas intenções, que tem consigo o genuíno evangelho e a palavra, e ele está disposto a fazer o que é necessário. Mas aí o que acontece? Vem alguém e decepciona ele, e aí ele abre mão, e o lugar que ele deveria ocupar agora está vago. E toda vez, meu irmão, que você se incomodar comigo por estar aqui, porque eu não estou fazendo direito e eu estou fazendo errado, a grande probabilidade é que a culpa seja sua, porque você não quis ocupar o lugar que era para você ocupar, e o errado veio e ocupou no seu lugar. Porque, inclusive, essa é a dinâmica maligna, tentar frustrar e decepcionar os sérios, para que eles se acovardem de fazer a obra, e aí o lugar vazio, que era para um sério estar, sobe e entra aquele que não deveria estar. Então, se Paulo parasse ali, quem é que ia entrar no lugar dele? Os ditos superapóstolos, que ele mesmo fala ironicamente, homens que devoravam e defraudavam as ovelhas, eles assumiriam a igreja, sairiam como certos e destruiriam o povo. Se ele tivesse deixado a decepção falar mais alto, seria esse o resultado. Mas Paulo, ele continua, porque o lugar desocupado por um homem ou uma mulher de Deus vai ser ocupado por um servo de Satanás. Toda vez que você ver algo na obra de Deus que te incomoda, que mexe com você, é o próprio Deus dizendo: pronto, é você mesmo que eu quero que faça alguma coisa para isso mudar. Não deixe a decepção te paralisar. Na verdade, assumindo que às vezes as coisas dão errado, onde menos se espera, é aí que agora, esperando que deem, eu vou dizer: não importa as decepções, não importa o que ouvi, não importam os resultados, a minha alegria será fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, o primeiro exemplo de como as coisas dão errado, onde menos se espera, é quando nós somos confrontados com as decepções nessa caminhada. Eu sei que muitos que estão me ouvindo provaram disso logo no início da sua caminhada, quando aceitaram, e pessoas da sua própria família se afastaram de você. Pessoas da sua própria casa ficaram de mal de você. Mas é o próprio Jesus que diz que aquele que ama mais que pai, amar mais ao pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. E aquele que amar mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. O nosso amor, acima de todas as coisas, estar em Cristo Jesus. O nosso foco, acima de todas as coisas, está em Jesus.
É o maior clichê dentro de igreja, mas não deixa de ser equivocado, mas não significa que estar equivocado. É que o homem vai te decepcionar. O homem vai te frustrar. Eu, com certeza, já decepcionei alguns, mas não condicione a sua fé e sua caminhada às decepções. Antes, tomando esta coisa para si, seja a própria mudança que Deus está te despertando para ser. Você não foi chamado para ser o crítico do banco, nem o avalista do pregador, do púlpito. Você foi chamado para trazer melhora neste mundo, para influenciar as pessoas, para fazer gerações pensarem de outra forma. É tempo de sermos postos em chamas, para o mundo vir nos ver queimar. Aleluia! Em segundo lugar, as coisas dão errado onde menos se espera. É quando batem em nossa porta as tribulações e as aflições. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, quando Jesus encontra Paulo no caminho para Damasco, ele diz, a Bíblia diz, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ou melhor, ele diz isso para Ananias, que o Senhor está mandando Ananias ir encontrar Paulo. Depois de Paulo ter sido encontrado por Cristo no caminho e agora está sem suas vistas. E dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tornou-se algo, parece que é venenoso ao cristão, o padecimento. Quando a Bíblia, ela diz estritamente o contrário. Na verdade, a Bíblia comumente, ela fala para que nós tenhamos alegria nas tribulações e nas aflições. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, sejamos sinceros com nós mesmos. Todo mundo aqui vai concordar comigo que tem uma porção de coisas nas nossas vidas que a gente só aprendeu pela didática da dor. Precisou dar errado para a gente, obrigado querido, entender que a gente precisava mudar a rota. Precisou doer para a gente finalmente cair em si, de aquilo não nos servia mais. Nós temos em nós a própria prova de que esse padecimento é didático e nos impulsiona e nos fortalece, só que aí passamos a querer ter algeriza disso. É como se nas igrejas não pudesse mais falar de tribulação, de padecimento, de vida com aflição. É uma vida alienígena, é uma vida marciana, que parece que todo mundo vive uma vida perfeita e eu só que sou o patinho feio. Essas coisas não são verdade. O padecimento cristão é bíblico, está na palavra e nós o recebemos com alegria, porque o cristão, ele é como o ouro forjado, precisa de fogo para purificar. Quanto mais fogo, quanto mais incômodo, quanto mais puxão de orelha, mais surge aquilo que há de resplandecer e iluminar onde você estiver.
Não existe nenhum grande homem de Deus que você me encontre que não tenha sofrido bastante. Não existe. Até porque a prova da minha fé é quando eu sou fiel, quando ela é provada. Eu posso dizer, eu sou fiel a Deus e nunca ter sido provado isso, aí eu posso dizer qualquer coisa. Eu já falei isso aqui, eu não posso dizer que sou honesto até ter uma boa oportunidade de ser desonesto. Então, o que vai dizer se minha fé é genuína, é verdadeira, é a prova dela. E a fé só é provada quando as coisas dão errado onde menos se espera. Não tem para onde correr. Porque se eu sei que esse retorno em 2 anos precisa ser trocado, não é problema para mim, eu me programo. Mas se eu acho que o meu tablet vai durar para sempre, e aqui no meio da pregação ele dá um pane, eu me desespero, eu me desequilibro. Está o meu esboço aqui, para onde é que eu vou agora? É a pregação à moda antiga. Eu só poderei dizer que quando as coisas saem do meu controle, eu permaneço tranquilo. Não quando o retorno pifar, porque eu já esperava. Mas é quando aquela coisa que eu mais conto, ou é naquilo onde eu menos espero, quando aquilo dá errado. É aí que as pessoas vão olhar a minha reação para ver se eu sou esse equilíbrio todo que eu digo ser. A mesma coisa é a tua fé. E detalhe, quando você vai percebendo Deus provando a sua fé, é ainda mais motivo de alegria, porque isso significa que Deus está preparando para te usar. Gente muito usado por Deus, teve a fé muito provada, porque para ser usado por Deus, precisa ter muita fé, e para ter muita fé, precisa ser muito provado. Então pega a aflição, pega a tribulação, entende que isso não é o diabo, é o próprio Deus, querendo gerar em você uma maturidade que vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele quer que você faça.